Aula 1, o átomo. Esse é o cronograma, mais ou menos, tá? Esse aqui eu uso para farma. Vocês, a aula começou um tanto depois, então vai seguir a mesma sequência, mas não as datas. Vai ser mais ou menos isso, tá? Átomo, depois tabela periódica, ligações, tanto as intra quanto as intermoleculares, e mais ou menos no segundo bimestre a gente começa a química orgânica. E essas aulas de exercício geralmente são aulas extra que eu encaixo assim, caso não dê para dar algum conteúdo. Aí eu ponho aí no meio. A gente precisa entender o que é a química, né? O que vocês entendem? Vamos lá pro chat. Enquanto vocês vão falando aí, o que vocês entendem da importância da gente aprender a química? Ai, eu não quero trabalhar com nada relacionado à química. Eu quero ser professor de português. Então, para que eu tenho que aprender química? Vamos tentar pensar no porquê que a química pode ser importante para todo mundo. A química está no nosso dia a dia. E como que ela se manifesta? Entender as interações das substâncias. Que mais? Transformações. Exatamente. Esse exemplo foi o que eu dei na aula lá na farma, para as pessoas não se matarem limpando a casa. Basicamente, qualquer coisa que você mistura com a água sanitária, você vai liberar cloro ou você vai fazer alguma reação que vai liberar um composto tóxico e que se espalha muito facilmente no ar. E não é uma morte muito legal para ser anunciada no velório, né? Morreu por produto de limpeza. Então, a gente tem que entender mais ou menos como ocorrem as reações, a importância de misturar uma coisa com a outra, tá? Limpar o banheiro, se for misturar produto químico, sempre com as portas abertas. Tem gente que mistura, por exemplo, Veja com água sanitária. Eu não lembro o que sai, mas sai tipo assim, gás amônia, gás cloro, e tem gente que fica cega porque estava limpando o banheiro. Para evitar tudo isso, eu não limpo a casa. Então, aí, menos risco de eu me cegar. Basicamente, tudo que você misturar com água sanitária ou Veja, você vai ter uma reação química. Depois eu vou ver se eu acho na internet e mando para vocês. Então, exemplo prático. Assim que é bom. Outras coisas. Pra gente entender o mundo, realmente, pra gente não cair nas fake news. Fake news sai muito hoje em dia. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a gente também tem o avanço da ignorância. É mais fácil acessar o conteúdo, mas nem sempre esse conteúdo é de procedência, certo? E aí, o que acontece? Mentiras se espalham rápido, como aquelas. O câncer se alimenta da acidez. Então, coma produtos alcalinos, como esse alho que tem pH 22. Gente, alho nunca vai ter o pH 22, porque na natureza a gente não encontra nada, pelo menos não comestível, com pH acima de 14, certo? Sem falar que tem várias outras questões de que o nosso corpo não deixa o nosso sangue ficar alcalino. Então, o nosso sangue não fica ácido nem alcalino naturalmente, porque a gente tem os pulmões e os rins para equilibrar o pH do nosso sangue. Nosso sangue está com o pH 7,35 a 7,45. É uma faixa muito restrita. Qualquer coisinha que passar disso, ou para cima ou para baixo, a gente morre, tá? A gente entra em coma, etc. Tem falência renal, respiratória e morre. Então não adianta ficar tomando água alcalina e achar que está arrasando. Vocês só estão gastando mais dinheiro, tá? A água comprada, ela tem um pH mais alto, mas quando ela cai no estômago, nosso estômago é extremamente ácido. Ela já acidificou, acabou, entendeu? E se a gente ficar tomando muito bicarbonato de sódio, muito eno para evitar acidificação do corpo, o que vai acontecer? A gente vai só aumentar o pH, ou seja, alcalinizar o estômago. E o ácido no estômago é muito importante para a nossa proteção. Tá? Tirou o ácido do estômago, o que aconteceu?
não mata mais as bactérias. Então as bactérias se proliferam no estômago e te dão uma bela de uma diarreia. Certo? Então a gente já começa com esses alimentos alcalinizantes. Essa é uma grande importância da química. Mesmo que você ache que você nunca vai usar, pelo menos ser menos enganado. Exato, as soluções tamponantes choram. O nosso sangue é extremamente tamponado. O que significa tamponado? É um conceito que vocês nem vão ver no cursinho, mas ele basicamente significa que não vai ter uma grande variação de pH. Nosso sangue, 7,35 a 7,45. Não tá parecendo que tá gravando porque eu sou secreto. Eu tô usando um aplicativo. Tá gravando sim, gente. É porque eu tô gravando com o aplicativo, ó. Eu não consegui gravar. Eu sou meio bobo pra mexer assim sob pressão. Tá todo mundo me olhando. Todo mundo me olhando. Ai. Então, acho que essa é a grande importância da química. Ela é a ciência que estuda a natureza, como as substâncias se comportam, do que as substâncias são feitas, como e por que elas se transformam por meio de mudanças de reações químicas ou mudança de estado. E o que é essa matéria que a gente tanto estuda? É matéria tipo disciplinas? Não. Matéria é tudo aquilo que tem massa, ocupa um lugar no espaço e está sujeito à inércia. Então tudo aquilo que a gente consegue sentir, que tem peso, etc., é matéria. Tá? O que não é matéria é vácuo, é vazio. Então tudo aquilo que ocupa algum lugar no espaço, ele vai ter uma massa, por menor que seja, e está sujeito à inércia, tipo a gente no último assento do ônibus quando ele passa na lombada que a gente sai voando. E como que eles imaginaram a composição do universo? Tudo foi baseado no conceito criado de átomo. Então, átomo foi tida como a menor partícula de todas possível para compor a matéria. Tá? É a partícula que forma tudo e todos. Seja seres vivos, seja seres inanimados. Então, um copo de plástico é feito de átomos, eu sou feito de átomos, etc. Por quê? Porque a gente tem matéria. Por mais que dê para ver que eu não tenha muita massa, eu tenho alguma massa. Então, eu também sou composto de átomos. Para entender bem a questão dos átomos, eu vou mostrar um vídeo para vocês para ter noção de tamanho, certo? Então, let's go. Aqui nós temos uma mulher, tá? Altura normal. Quando a gente chega em um decímetro, ou na escala de centímetros, a gente já começa a ver os fios de cabelo dela. Até aí normal. Tá? A gente consegue até ver a espessura dos fios de cabelo. Para ver um fio de cabelo com essa nitidez, a gente precisa de 100 micrômetros. Ou seja, a gente pega 1 metro e divide por 1 milhão. Isso é bem pouco, né? Mas a gente até que vê assim, a olho nu a gente vê o fio, mas com essa definição já precisa de microscópio. Vamos aproximando. Um fio único tem aproximadamente 100 micrômetros, como a gente já tinha falado. Ele é composto por várias células mortas, ricas em queratina. Essas células têm aproximadamente 10 micrômetros. As células são recheadas de macrofibrilas de queratina, que são, por sua vez, compostas de fibras menores, então fiozinhos se enrolando para formar como se fosse um cadarço, certo? Aqui nós já temos as protofibrilas de queratina, que compõem o nosso cabelo. Isso daqui, nem em microscópio a gente vê direito. E essa é a proteína queratina, tá? Aqui a gente já não está mais vendo ela em fibras, estamos vendo uma individualmente. Em fibras, são centenas enroladas entre si. A queratina tem cerca de 2 nanômetros. 1 nanômetro é 1 metro dividido por 1 bilhão. Tá? 1 milhão para 1 bilhão tem diferença? Pra caramba. 1 milhão de segundos dá aproximadamente 11 minutos. 1 bilhão de segundos dá aproximadamente 32 anos. Para vocês verem a diferença de 1
milhão para 1 bilhão. Então pessoas bilionárias estão muito longe da gente em questão financeira, tá? A queratina, ela já é 1 metro dividido por 1 bilhão, para dar o tamanho da queratina. Só microscópios muito potentes para a gente ver. E ainda assim ver meio embaçado. Queratina é composta por aminoácidos, que tem carbono, oxigênio, nitrogênio, enxofre. E agora vamos ver esses átomos isoladamente. Esse é um carbono. O carbono, ele tem aproximadamente 67 picômetros. Um picômetro é 1 metro dividido por 1 milhão. E aí você pega esse resultado e divide por 1 milhão de novo. Tá? Então é impossível da gente ver olho nu, e até com as mais avançadas tecnologias a gente praticamente não vê hoje em dia. Mas isso é um carbono. Ele tem os orbitais, onde os elétrons ficam, e a gente vai se aproximando do núcleo, que é ínfimo comparado ao tamanho do átomo. Olha o tanto na escala que a gente está avançando para conseguir ver um núcleo. No núcleo, a gente já chegou na escala de femtômetro. Aí você imagina o tamanho do femtômetro. Um femtômetro é 10 elevado a menos 15. Então, um femtômetro seria 0,000000000000001 metro. Tá? É difícil até da gente imaginar. E aqui a gente tem os prótons e os nêutrons no núcleo. Mas cada próton e cada nêutron ainda é composto de subpartículas, que seriam os quarks, os gluons, os férmions, etc. Não tem nem conhecimento para falar disso. Partículas subatômicas. Mas ainda existem coisas menores do que os prótons. Isso é para vocês entenderem a dificuldade da gente fazer estudos tão avançados na questão do tamanho. Certo? Então, vamos continuar. É importante a gente ter noção do que está acontecendo. Só saber o conteúdo não é importante. A gente tem que... talvez essa aula a gente tenha que ir um pouquinho mais próximo de 10h40, tá? Porque eu demorei na apresentação. Mas é uma aula bem... Pedro. Oi. Esses dados que você acabou de falar não são dados que nós necessariamente precisaríamos saber para fazer as atividades nem nada. São informações que você está passando, né? Sim, esse sou eu, tá? Ah, tá. Então, conhecendo o professor Pedro, vai vir muito dado extremamente específico que não tem necessidade nenhuma, tá? É pra vocês entenderem. Em algum momento da vida é certeza que vai ter. Sim, uma conversa de bar, teu amigo tá lá bêbado, você fala, sabe a diferença de 1 milhão para 1 bilhão em segundos? São 32 anos. São 32 anos de diferença, aproximadamente. Sim, são informações bem importantes. É que eu só pensei que, tipo assim, eu gosto muito de anotar as coisas e se você fosse, assim, falar de novo em algum outro momento, aí seria bom notar, mas é só informação, então tudo bem. Só entender a diferença de escala. Então, entender. Isso vocês não vão aprender comigo necessariamente. Mas a diferença de milímetro para metro, centímetro para metro, femtômetro, picômetro, etc. é muito importante para vocês entenderem no futuro. Tá? A nível de faculdade é muito importante a gente saber isso. Por enquanto, só saber que é impossível a gente ver um próton. Mas a gente consegue detectar sinais de que eles existem, apesar da gente não conseguir ver. Aqui é isso aqui era tudo animação, tá? Então foi tudo criado por computador e tal, etc. Agora vamos ver uma microscopia de varredura eletrônica do olho de um mosquito. Ele tá lá enchendo o saco. Aqui em Ribeirão a gente tem muita dengue, a gente mata mesmo sem dó. E vai se aproximando do olho do mosquito. Esse é o olho. E cada bolinha dessa é um grupo de células, tá? É como se fosse um olho composto de olhos menores, né? Os insetos são um pouquinho diferentes de nós. Então aqui são grupos de muitas células. E aqui a gente está aproximando o microscópio para tentar ver essas células. Uma separadinha da outra, tá vendo? Dá para ver uma bordinha, alguma coisa que liga elas. E isso é o máximo que vários dos nossos microscópios conseguem pegar. Mesmo organelas
depois proteínas, átomos e quem dirá elétrons e prótons. É muito difícil de ver, tá? Precisa de técnicas muito específicas, uma tecnologia muito grande e etc e tal. Então esse é o olho de um mosquito morto. A gente aproxima muito e olha como que já está embaçado, porque a nossa tecnologia não é necessariamente tão surpreendente até o presente momento. Tanto que a primeira vez que conseguiram filmar ligações atômicas foi no ano passado. E é claro, vocês terão esse vídeo na aula de ligações atômicas, então não vão poder desistir, vão ter que aguentar até lá. Qual foi a ideia do átomo? E aí, qual foi? Aproximadamente 430 a.C., ou seja, quase 2500 anos, foi o início da idealização do átomo, pelo menos escrito, né? Que alguém já deve ter pensado antes, mas não escreveu, não tem como a gente saber se ele sabia ou não. Átomo vem de a e tomos, que em grego significa não divisível. Por quê? Nessa teoria, que era muito mais filosófica, então eles pensavam, deve ser assim, mas nunca fizeram um experimento que conseguissem comprovar. Até porque hoje, em 2021, a gente não consegue ver um átomo. Imagina em 430 a.C., que eles não sabiam nada nem sobre bactérias. Então era filosófica. O que eles pensavam? Você pega uma pedrinha de argila, aquela argila para passar na cara, pode ser também, e corta no meio. Vai ter um pedaço menor. Corta de novo, corta de novo, corta de novo. Vai cortando, vai cortando, vai cortando, vai cortando. Demócrito acreditava que ia chegar um momento que você cortava tanto, que você ia atingir uma partícula que não teria como a gente cortar de novo. Essa seria a composição de tudo do universo. Algo indivisível, certo? Então, Leucipo e Demócrito, ótimo nome para filhos. Se alguém tiver aí esperando um nenê, de preferência gêmeos, vem Leucipo e Demócrito. Eles idealizaram o átomo, tá? Então seria alguma coisa que a menor partícula para compor tudo, algo que não poderia ser dividido. Hoje em dia, essa teoria dele já foi corrigida, vários erros, etc, e foi melhorado. Mas acho que esse é um raciocínio fácil da gente pensar, né? Se a gente tem um copo, quebra o copo, tem um caco, quebra o caco, vai virando pó, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas não faça um cerol com pó do vidro que corta pescoço de motoqueiro. Depois, em 1800, ou seja, esses dias para trás, praticamente, comparado a Leucipo e Demócrito, Dalton, que já era um cientista, ele chegou a propor a teoria atômica. Então, nem sei se ele sabia da ideia de Leucipo e Demócrito, mas ele chegou a pensar e teorizar com um embasamento científico, usando experimentos, tá? E ele chegou na ideia de que existia sim uma partícula indivisível e que tudo na natureza era formado por esses átomos. Então tudo vivo, morto, inanimado, certo? Para ele, o átomo ele não poderia ser criado nem destruído, uma ideia que já foi refutada, tá? Então, para ele, o átomo era uma bolinha sólida, tá? Sólida porque ela seria indivisível e ela compõe tudo, como atualmente uma bola de bilhar. Então a gente chama esse modelo de Dalton ou modelo da bola de bilhar, ou sinuca, né? Então, cada bolinha de uma cor vai pertencer a um tipo diferente de átomo. Todas as bolinhas 3 vermelha vão ter as mesmas propriedades. Então vai ter a mesma rigidez, o mesmo peso, o mesmo tamanho, sei lá, as mesmas propriedades mesmo. E o 8 cinza, ele também é um átomo, mas ele não é nem 3 e nem vermelho. Ele é um átomo de um outro grupo. Então, ele também ajuda na composição de tudo, mas ele tem propriedades diferentes, certo? Assim como do 9 amarelo. Então todo 9 amarelo é igual, mas todo 9 amarelo é diferente de um 3 vermelho ou de um 8 cinza. Cada um tem as suas propriedades. É assim que Dalton via os átomos. É basicamente uma forma que a gente vê hoje em dia. E o que diferenciaria uma bola da outra, né? O que diferenciaria os átomos para eles
terem propriedades diferentes. Cada elemento específico, ou seja, cada um desses, ele teria uma massa diferente. Hoje em dia, a gente já sabe que esse conceito também está incorreto. Então, hoje em dia, a gente já sabe que o átomo ele não é indivisível. Lembra que na hora que a gente viu o próton, dentro do próton a gente tinha quarks? Então, são partículas menores do que o átomo, são partículas subatômicas. Então a gente já sabe que o átomo não é a menor partícula e o átomo pode ser dividido, como em reações nucleares. Quando a gente tem uma bomba de fusão nuclear, na verdade geralmente é de fissão nuclear, um átomo se divide em dois. Então é possível sim com as condições adequadas. E até mesmo elementos que emitem radioatividade. Um elemento se transforma no outro. Atualmente a gente sabe que o que importa é o número de prótons, não o número de massa. E essas bolas de bilhar elas podem se combinar e recombinar de diferentes formas, procurando ter estruturas mais estáveis, e assim formam as moléculas. Eu acho que eu vou continuar dando, vou perguntar para vocês aguentam ainda? Se hoje a gente for até 10h40, a gente já encerra esse conteúdo, tá? Porque a gente demorou um pouco na introdução, mas nas próximas eu vou tentar até 10h30 acabar. Pode continuar, professor. Obrigado. Para Demócrito, o átomo é divisível? Não. Tanto para Demócrito quanto depois de 2000 anos para Dalton, ele era indivisível. Era a menor partícula de todas. Professor. Oi. Eu só não entendi a última coisa que você falou. Que você falou que não importa a massa, importa os prótons. Isso. Eu não entendi muito essa parte, o porquê. Então, pra ser sincero, eu não sei exatamente toda a explicação. Mas a quantidade de prótons que é o que determina que o carbono vai ser sempre carbono e que o ferro vai ser sempre um átomo de ferro. O que eles mudam? Eles mudam a massa, porque é basicamente o próton que dá a massa pro átomo, né, os prótons e os nêutrons, mas é mais importante o número de prótons. O próton ele tem a carga, isso tudo a gente vai ver ainda depois. O próton ele dá massa, ele dá carga, ele cria a questão de repulsão entre as moléculas ou atração, ele dá o volume. Então é o número de prótons que determina que cada elemento vai ser. Então todos os elementos que tiverem 12 prótons, todos eles vão ser do mesmo composto, tá? Se um tiver 13 é perto de 12, mas vão ser diferentes. Propriedades às vezes 100% diferentes, tá? E a massa pode ser idêntica, depois a gente vai ver como. Isso é na próxima aula, a gente vai ver como que massas diferentes, na verdade massas iguais, podem ser átomos diferentes. Dalton já sabia que os átomos formavam moléculas? Sabia. Para ele, as bolinhas... por que ele sabia? Porque... pelo menos naquela época, já era meio difícil da gente conseguir isolar átomo de tudo. É exatamente isso que a gente vai ver. Isobar os isótopos e os eletrônicos na próxima aula. A gente não tem meio que como ter átomo de tudo. Por exemplo, o plástico. O plástico, a gente não tem um átomo de plástico. Se olhar na tabela periódica, não tem plástico. A gente tem carbono, que se liga em hidrogênio, que se liga em oxigênio. Então, mesmo para Dalton, elas já precisavam se rearranjar às vezes para serem estáveis. Como ele sabia que elas se rearranjavam? Ele pegava um líquido transparente, misturava com um pó branco e via que saía um gás vermelho, por exemplo. Disso já dá para você ter uma noção que o que você tinha lá provavelmente se misturou e formou algo novo. Certo? Então, sim, já dava para imaginar por essa forma de experimento. Era mais observando mudança de cor, cheiro, textura, que dava para provar, e não necessariamente vendo, porque vendo a gente não vê até hoje. A questão do porquê que os átomos precisam ser acelerados. Por causa da questão de energia. Átomos, geralmente, eles são estáveis. Ele está de boa no cantinho dele.
Para você desestabilizar ele, você precisa fornecer muita energia. Então, por isso que quando você quebra um átomo, você tem uma explosão nuclear às vezes, porque é muita energia liberada com essa separação do núcleo. Por isso que geralmente precisa da fusão, etc, etc. Se o petróleo, tabela periódica? Não. Petróleo é uma coisa que vocês não vão aguentar me ouvir falar, porque segundo semestre inteiro falando quase de petróleo em todas as aulas tem um exemplo. Petróleo é composto de carbono, hidrogênio, oxigênio e traços de enxofre. Então ele também é uma molécula de combinação de outros átomos. Átomos, atualmente, de elementos diferentes, a gente tem 118. Tá? Então tudo no nosso planeta é feito de menos de 118 elementos. Porque alguns só a gente tem em laboratório. Certo? No começo, como eles representavam? Então, eles desenhavam como bolinhas. Então, uma bolinha branca vai ser oxigênio, bolinha preta vai ser carbono. O que aconteceu com o tempo? Foram descobrindo mais e mais e mais elementos. Imagina você ter que decorar 118 bolinhas. Uma bolinha com uma bolinha dentro, uma bolinha com uma reta dentro. Muito difícil. Então, atualmente, a gente representa como? As moléculas e as ligações. Em geral como símbolo. A gente até pode representar com bolinhas coloridas, mas em geral são esses 4 elementos, sei lá, no máximo 10 elementos que a gente representa com bolinha, que são os mais comuns. De forma geral, a gente usa letras, os símbolos para representarem esses elementos. Por quê? É mais fácil você lembrar que o O representa o oxigênio ou que uma bolinha vazia. C de carbono ou uma bolinha preta, entendeu? Então, símbolos foram criados para facilitar a vida. Depois veio o nosso grande amigo Thomson, tá? Thomson veio em 1898, pouca coisa depois do Dalton. Lembra que 90 anos depois do Dalton, tá? Ele veio para melhorar a teoria. Então, ele viu o experimento de um amigo dele chamado Crookes, né? E o que o cientista faz? Um vê o experimento do outro e tenta sugerir melhorias, explicar o porquê que aconteceu, porque às vezes a gente faz um experimento em laboratório, dá um resultado, mas a gente não sabe explicar. E aí tem uma outra pessoa que pode saber explicar o nosso resultado. Isso é ótimo. Desde que nos dê o crédito devido, é claro. Então o que Crookes fez? Ele tinha mente vazia oficina do diabo. Então ele teve uma ideia, tipo assim, que todo mundo teria. Vou pegar um tubo de vidro, tá? Vou retirar quase todo o ar que eu consegui, que na época não era tão bom assim. É esse tubo de vidro aqui. Deixou no vácuo lá dentro. Porque se não tinha vácuo, a pressão lá interna é quase nula, a gente poderia visualizar luz, etc, né? Ficaria mais fácil de entender. E ele colocou eletrodos. Então ele colocou uma bateria de apenas 20.000 volts, ou seja, 100 tomadas dessas de ligar ar-condicionado, né? Coisa que a gente acha em qualquer lugar, uma bateria dessa. Ligou numa região, o polo negativo, chamado cátodo. Então o cátodo atrairia alguma coisa positiva. Em outra região ele ligou o anodo, que tinha um caráter positivo. O que ele percebeu quando você faz esse experimento super simples que todo mundo pensa? A emissão de um raio verde. Então, dessa corrente elétrica, a gente poderia ver a migração de um raio verde. Tá? Fala aí no chat, gente. Não é um experimento que vocês super fariam? Eu tenho um tubo aqui em casa, uma bateria de 20.000 volts. O carbono, o diamante e o grafite têm a mesma quantidade de prótons, por isso são carbono. Exatamente. Todos são compostos exatamente de carbono, só que o que muda é a forma de ligação. Eu não vou abordar isso com vocês, mas eles são chamados de alótropos. Então, dependendo da forma que o carbono se liga com ele mesmo, ele pode formar moléculas com características 100% distintas. Tá? Sim, eu ia fazer depois da janta, exatamente. Tipo, quem nunca pegou um tubo e deixou no vácuo? Então ele percebeu que tinha esses raios.
Esses raios ele pensava que era luz, né? Ondas eletromagnéticas. Só que depois ele teve a ideia de colocar placas carregadas do lado ainda. Então, além de ter uma no meio e uma na ponta, na lateral ele colocou placas também. E ele percebeu que para a placa que tinha carga positiva, esse feixe de luz verde ele ia para o lado que tinha a placa positiva, certo? E o que isso indicava? Que o positivo atraía essa luz. Então, que provavelmente isso era uma partícula com carga negativa. E aí foi onde comprovaram a existência dos elétrons. Então, esses raios verdes que a gente faz depois da janta facilmente são os elétrons, que estavam sendo atraídos para a parte positivamente carregada. E eles emitiam essa luz por causa da alta voltagem. Tá? Então, tudo isso porque depois eles se desviavam para o caminho da parte positiva. Era chamado de raio catódico. Ainda não sabiam que eram elétrons, tá? Então eles chamaram de raio catódico porque ele ia em direção ao cátodo. E essa tecnologia, não sei se vocês conheceram, eu vi quando eu era criança, mas são as TVs de tubo. Aquelas TV desse tamanho assim que pesa 3 vezes mais que eu. Funciona a imagem basicamente por meio de raios catódicos, tá? Então a gente tinha esse experimento em casa, querendo ou não. Algum tempinho depois, Goldstein, não precisa decorar esse nome, tá? Tipo Goldstein, etc. Ele modificou o tubo. Então lembra que tinha o cátodo no meio? Ele criou furinhos. Ele colocou no meio do tubo e pôs furinhos lá no meio, tá? E aqui, ó, uma placa perfurada do cátodo, aqui é o ânodo e aqui é uma tela fluorescente. E quando ele passou energia, repetindo o experimento, ele percebeu que tinha os raios catódicos sendo atraídos para a região do ânodo e ainda eram emitidas uma luz para o outro lado, tá? Os raios canais. Então sobrava um resquício de carga, uma carga positiva agora. O que seria essa carga positiva, gente? Se a carga negativa viram como elétrons, a carga positiva que sobrou são os prótons, tá? Exatamente, são os prótons. Então, foram melhorando o experimento e já detectaram que existia elétrons e prótons. E aí, Thomson juntou o experimento dos amigos, pegou a ideia e propôs uma explicação com o trabalho dos outros. Mas ele deu os créditos, né? Ele acreditava que o átomo era uma massa de carga positivada com as cargas negativas, que hoje em dia a gente tem como elétrons, pequenas pedrinhas incrustadas lá na carga positiva, tá? Era chamado modelo do pudim de passas, que a gente não tem no Brasil, então modelo do panetone. A massa seria a carga positiva, e dentro dessa carga positiva ficariam flutuando as gotas de chocolate ou frutas cristalizadas de elétrons. E elas se neutralizavam, dando a estabilidade. O que esse modelo já acrescentou? Agora a gente sabe que o átomo ele tem natureza elétrica, então temos cargas negativas e positivas vindo do átomo. E é possível dividir o átomo em partículas menores, que são os elétrons e os prótons. Tá? Então essas seriam partículas menores. Aqui já começou, ó, é divisível. Os outros era indivisível. Aqui já vê que divide. Depois veio nosso friend Rutherford e fez também experimentos triviais, assim, facílimos de fazer. Ele pegou fragmentos de polônio, que a gente sabe que emite radioatividade do tipo partículas alfa, que é basicamente uma partícula com 2 prótons e 2 nêutrons. E essa partícula ela é extremamente densa, ela é muito pesada. Ele colocou essas partículas numa caixinha de chumbo. Por quê? Porque o chumbo ele não deixa escapar a radiação. Tá? Chumbo ele é muito
denso, as ligações são muito fortes e uma camada grossa de chumbo não deixa a radiação atravessar. Por isso que no hospital, quando vão tirar chapa de raio-x da gente, os médicos, enfermeiros se escondem atrás de uma parede de chumbo, porque ele não deixa passar radiação. E fizeram um furinho. Só pelo furinho poderia escapar a radiação do polônio, certo? Então vamos lá ver esse experimento que eu não fiz em casa porque eu não gosto muito de ouro. Para mim ouro é coisa de pobre, né? Eu prefiro umas coisas mais refinadas. E só por isso que eu não fiz o experimento, tá? E ele jogou tudo isso, bombardeou essas partículas numa folha de ouro extremamente fina. Quando uma folha de ouro é muito fina, acredita-se que essa devia ter entre 10 e 100 átomos de ouro enfileirados, de tão fina que ela era. E a radiação ia bater e ia ficar marcação numa tela. Aonde bateu a radiação, marcou. Então esse foi o experimento facílimo dele. De acordo com o modelo de Thomson, né, a partícula de radiação ia bater e o que ia acontecer? Ela ia atravessar de boa, sem problema nenhum. Por quê? Porque não tem uma grande densidade, seria só uma massa, um aglomerado de cargas. Mas o que ele começou a perceber no experimento dele? Aquilo era o que ele esperava, né? Pouco desvio. Ele percebeu que tinha algumas partículas de radiação que desviavam muito, tá? Muito, 90 graus, outras até voltavam. E não condizia com aquele modelo atômico de algo pouco denso, né? Algo molinho, de boa. E ele começou a pensar o que causaria essa reflexão de partículas tão intensa. Teria que bater em alguma coisa muito densa. E aí foi que ele propôs que toda a carga positiva está no núcleo, e esse núcleo é denso. Quando as partículas passam pelas nuvens de elétrons, elas não se desviam, porque a nuvem de elétrons tem pouca densidade. Depois a gente vai ver, mas o elétron praticamente não tem massa. Enquanto quando ela passa muito perto, ou mesmo bate no núcleo, o que acontece com essa radiação? Ela vai encontrar um obstáculo muito resistente. Ela vai bater e vai refletir. Ela vai voltar na colisão dela. Então, por meio... Ele viu que desviou para o lado. Olha o que ele já propôs. Que as partículas possuem um núcleo denso e toda a carga positiva está concentrada dentro deste núcleo denso. Tá? Então, aí foi a origem do núcleo. Então aqui os elétrons passeando lá longe e um núcleo muito denso onde tinha os prótons, e depois outros cientistas incluíram a ideia dos nêutrons, tá? Para ele na época era só prótons, mas ainda assim seria um núcleo muito denso e elétrons passeando felizes lá em volta, ok? Qual que é o modelo moderno que a gente tem? Ele tem conceitos de mecânica ondulatória, física quântica, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Ele acredita que cada elétron tem sua própria órbita. Então, toda essa região que eles passeiam, ou seja, tudo que não é o núcleo, seria a eletrosfera, onde os elétrons ficam. E cada um tem o seu próprio caminho, como um sistema solar em volta do Sol. Só que esse Sol seria tipo um buraco negro, porque ele é muito denso e muito pequeno. Tá? Então cada elétron teria sua órbita. Depois colocaram modelos conceitos de níveis de energia. Viram que o núcleo tem prótons positivos e nêutrons, que são partículas neutras. E atualmente a gente já sabe que um raio do núcleo é 10.000 vezes menor do que o raio do átomo. Ou seja, se eu não me engano, se a gente considerar o núcleo do tamanho de uma bola de tênis e colocar no centro de um campo de futebol, o elétron mais distante estaria na última fileira da arquibancada. Tá? Então, para vocês terem noção da distância entre o núcleo e os elétrons. É uma relação de 1 a 10.000 a 1 a 100.000 vezes.
E se o núcleo fosse uma bola de futebol, o elétron mais distante estaria aproximadamente a 20 km apenas. Tá? Na próxima aula a gente continua esses slides, são basicamente mais 2 slides e alguns exercícios.